Olá pessoal, tudo bem? Meditando um pouco. Bom, agora nós estamos vivendo um momento, numa época meio festiva, né? Quem tá vendo esse vídeo agora, talvez já passou um tempo já, mas esse tempo de hoje específico, eu tô aqui na Baixada Santista ainda, de férias com a família. Já é uma época de Natal, né? Dia 24 de dezembro, aniversário da minha esposa também. Mas o que eu percebo assim é essa agitação. É uma data muito comercial, né? Mas há uma agitação muito grande nas ruas, no comércio. E é um momento de reflexão para muita gente, né? Eu acho interessante, eu acho bonito até, porque as famílias se juntam, né? Quem está longe tenta estar mais próximo dos pais, dos irmãos. Um tempo de abraço, tempo de reconciliação para muita gente. É bom, é interessante, é legal. Mesa farta, né? Trocas de presentes, amigo secreto. Muito bacana. Mas eu fico pensando também, porque muita gente espera um momento como esse apenas para se reconciliar, para pedir perdão. E tem muitos que nem isso fazem, não tem coragem, né? Olhando para Jesus e vendo o seu ministério também, a sua vida, a sua obra, em Mateus capítulo 9, versículo 35 até o 38, traz um resumo do ministério de Jesus aqui na terra. Jesus andava por toda parte pregando o evangelho do reino de Deus. Esse é o único evangelho que salva, que cura, que liberta. É o evangelho do reino. Não é qualquer evangelho. Não é o evangelho do homem. Não é o evangelho da denominação, da religiosidade. É o evangelho do reino de Deus. Diz que ele pregava, diz que ele ensinava e ele curava. O ministério de Jesus estava firmado nessas três verdades. Jesus pregava, ensinava e curava. E Jesus via a multidão ali, em Mateus capítulo 9, traz esse relato. Ele tinha compaixão do povo, porque eles andavam como ovelhas sem pastor. Jesus diz o texto que ele se compadecia de ver tamanha necessidade, tamanha urgência. E vai dizendo que ao se compadecer daquela multidão, ele via aquela multidão e curava as pessoas que estavam doentes e enfermas. O que me chama a atenção também é essa palavra de doença e enfermidade, que está relatado nesse texto. São duas palavras parecidas, né? Doença e enfermidade. Mas o entendimento desse texto é que a enfermidade que Jesus curava daquela multidão era uma enfermidade relacionada ao corpo físico, e a doença é um relato que traz sobre a alma das pessoas. Muita gente que tinha, já naquele período, naquela época, quando Jesus pregava, que tinha a alma doente. E pensando um pouco sobre isso, nesse período aqui de festas, de reconciliação, o que faz uma pessoa ter uma alma doente? Queria refletir um pouco sobre isso, te levar a pensar sobre essa palavra hoje. O que faz a pessoa viver com uma alma doente? E eu pensei sobre o ressentimento, mágoa, que gera tristeza, que muitas situações dessas geram até enfermidade mesmo. Nós vivemos uma época de pessoas que têm a alma doente. O salmista diz
Enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos se envelheceram. Então, pessoas que guardam situações, ressentimento, mágoas, é aquilo que não é colocado para fora, que não é perdoado, que não é confessado. Ressentimento é um sentimento que apodrece a alma das pessoas. A pessoa tem a alma apodrecida por ressentimento, por lembranças negativas de pessoas que o magoaram, fizeram essa pessoa sofrer. E muitos esperam essa data, este momento, é o momento de Natal, né, de final do ano, é um período de reconciliação. Legal, aproveite esse tempo. Mas assim, incentivar vocês que não esperem só esse momento do final do ano, do Natal, de uma data comemorativa, para se reconciliar com seu familiar, para pedir perdão. Mas se você é um cristão, se você tem o amor de Deus na sua vida, busque viver livre desses sentimentos negativos na sua vida. O mesmo Jesus, em Mateus capítulo 6, quando ele ensina a oração do Pai Nosso, ele diz: perdoe as nossas dívidas como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido também. Ou seja, se eu não perdoo alguém, eu também não sou perdoado. Algumas pessoas têm a mania, assim, costume dizer: ó, me perdoa. Aí elas respondem para você: não, quem perdoa é só Deus. Sim, Deus perdoa. E nós também temos o dever de perdoar os outros, porque Jesus nos ensinou sobre isso. Que se nós não perdoamos o nosso semelhante, se nós não perdoamos o próximo, nós também não recebemos o perdão de Deus. E quem não perdoa fica amarrado à pessoa, fica amarrado à situação, a alguma circunstância, e vive uma vida de tormento. A falta de perdão produz tormento na vida da pessoa. Então tem muita gente, a doença do século, né, a doença da moda, depressão, tem muita gente que vive uma vida depressiva, amargurada, angustiada. A alma está apodrecida, porque guarda rancor na sua vida. Nunca teve coragem de chegar para alguém e dizer: ó, quero te pedir perdão porque me senti assim numa situação, daquele jeito, aquela situação não foi resolvida corretamente. Então pense um pouquinho sobre isso também. Tenha a oportunidade de ter o verdadeiro sentimento cristão, o mesmo sentimento de Cristo, que nos perdoou, e nós devemos perdoar também uns aos outros. Então, não espere apenas o Natal, não espere apenas uma data comemorativa, mas que o perdão esteja presente todos os dias na sua vida, ok? Deus abençoe a tua vida, medite sobre isso, que o Espírito Santo te conduza por este caminho de fé, de arrependimento e de perdão. Depois a gente continua com mais uma palavra. Divulgue o nosso canal, curta, compartilhe, ok? Nos ajude, colabore conosco. Deus abençoe, até a próxima.